Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Hoje o vídeo vai ser sobre a epistemologia e a ontologia da tecnodocência e do material autoral digital educacional MADE, dentro do que nós estamos acompanhando sobre a metodologia do Design Based Research, o DBR. Então, vamos lá para falar um pouquinho sobre a questão da epistemologia. Olha, já veio com um erro aqui, né? Não é do construcionismo, mas da tecnodocência. Então, deixa eu colocar aqui, tecnodocência e MADE. Muito bem. Então, na epistemologia, a gente precisa falar um pouquinho do histórico disso tudo, né? Mas antes de a gente falar sobre esse histórico, é importante eu justificar para vocês por que é que vocês vão estar trabalhando com a tecnodocência e com o MADE. Dentro dos conteúdos teóricos que são considerados vinculados à docência, né? Nós podemos escolher vários conteúdos, certo? E os conteúdos com os quais eu trabalho especificamente nas pesquisas que eu desenvolvo se relacionam com alguns teóricos. Um deles é o Papert, a partir do construcionismo, que foi o que nós conversamos no vídeo anterior. E agora nós temos a tecnodocência, que é um conceito desenvolvido pelo professor Robson Loureiro e por mim, que se pauta no construcionismo, mas vai além, porque congrega aí várias outras áreas do conhecimento, tá certo? Então, a gente trabalha com 4 autores diferentes. Eu não vou explicar esses detalhes nesse vídeo, porque eu vou deixar indicado logo abaixo os vídeos que contêm essas informações. Aliás, no YouTube da Tecnodocência, existem vários vídeos explicativos sobre o que é tecnodocência e o que é um material autoral digital educacional. O fato é que, na pesquisa que vocês vão desenvolver, vocês vão trabalhar com o conceito de tecnodocência na sua ação como professor pesquisador. E dentro dessa ação, você vai escolher, dentre os 10 princípios que existem na tecnodocência, aqueles que você achar que tem mais a ver com o que você desenvolve. São todos muito próximos, muito parecidos, mas você pode destacar qual é o princípio que mais te chama a atenção, ou qual é o princípio com o qual você vai trabalhar mais de perto. Quando nós pensamos também no conceito de material autoral digital educacional, nós trouxemos essa ideia dentro da proposta da tecnodocência. Então, trabalhar com o que é o MADE e de que forma ele nasceu é importante também. Por quê? Porque você vai atuar dentro da perspectiva da tecnodocência como professor e pesquisador, mas os seus sujeitos de pesquisa, que serão os seus alunos, eles vão construir o seu MADE. Eles vão, os seus MADEs. Eles vão construir os materiais autorais digitais educacionais deles. Eles vão construir os materiais autorais deles para aprender. E é isso que a gente precisa investigar na nossa pesquisa. Esse é o grande diferencial, né? Quando eles desenvolvem os materiais deles, eles aprendem melhor, eles aprendem com mais significado, eles superam as dificuldades, eles aprofundam os conteúdos escolares que eles precisam aprender, os conteúdos curriculares. E aí, se a gente estava dando o exemplo da função afim, será que quando eles desenvolverem os próprios materiais deles, eles vão aprender mais, com mais significado sobre função afim? Nós falamos também sobre as orações subordinadas substantivas. Será que eles vão aprender melhor, né, o conceito das orações subordinadas e como utilizá-las em frases, orações ou identificá-las em textos, né? Então, é muito importante, eu diria que a essência do trabalho de vocês é entender, né, como é que essa tecnodocência ela acontece e de que forma esse MADE pode ser criado e desenvolvido, tá certo? Então, esse momento agora é um momento muito importante para vocês entenderem como é que vai de fato acontecer o trabalho de vocês. Então, é um momento para vocês se debruçarem nos aspectos teóricos que vão realmente ou definitivamente embasar o trabalho de vocês. Então, a gente precisa descobrir aqui os elementos epistemológicos da tecnodocência, né? Então, aqui até tem que trocar também.
da tecnodocência e do MEID, né? Como surgiu a tecnodocência e como surgiu o material autoral digital educacional. Vocês contarem um pouco da nossa história dentro da Universidade Federal do Ceará, certo? E a nossa história é a nossa história Robson e minha na construção desse conceito. Então, quem desenvolveu, né, fomos nós dois, tá certo? Tanto um quanto o outro. Mas existem textos que já estão formalizados com essas informações, tá certo? Então, existe o livro da tecnodocência, que quem quiser adquirir é só entrar em contato comigo, mas os meus orientandos todos têm acesso na íntegra ao texto, tá certo? Então, é até bom depois vocês conversarem comigo para que eu possa fornecer o livro mesmo em papel para vocês, né? Ele existe de fato, né? Eu posso encaminhar para vocês, tá certo? Quais foram as necessidades educacionais para o desenvolvimento da tecnodocência e do MEID? Então, eu gravei um vídeo anteriormente, coloquei ele à disposição de vocês, vou já indicar o endereço, tudo certinho, o nome, para que vocês possam ter acesso a essas informações e escreverem, tá certo? Esse material das necessidades educacionais, ele ainda não foi publicado necessariamente, tá certo? Mas em algumas publicações que já existiram, que estão lá no site da Tecnodocência, no nosso material de publicações, vocês podem fazer uma busca, né? Então, agora, ao invés de fazer uma busca externa na internet, vocês vão fazer uma busca interna no nosso banco de dados mesmo, tá bom? Então, quais são as facilidades ou vantagens que a tecnodocência e o MEID trazem para o ensino e para a aprendizagem do conteúdo científico escolhido? Então, se você escolheu função afim, quais são as facilidades ou vantagens da tecnodocência e do MEID para se estudar sobre função afim? Para se estudar sobre as orações subordinadas substantivas, né? Então, quais são os elementos favoráveis, vantajosos? Eu deixei também no vídeo alguns elementos que podem trazer à tona essas vantagens, mas já existem algumas dissertações que foram defendidas que mostram essas vantagens, tá certo? Então, vocês podem também ter acesso ao material que já foi defendido anteriormente, né? Antes desse ano que nós estamos. Quais são os problemas e as desvantagens que a tecnodocência e o MEID trazem para o ensino e para a aprendizagem do conteúdo científico escolhido? Então, quais são as desvantagens que elas podem proporcionar para a aprendizagem de função afim e para a aprendizagem de orações subordinadas substantivas, tá certo? Então, nesses mesmos materiais vocês podem encontrar desvantagens, mas é só para lembrar que falar sobre vantagens e desvantagens coloca vocês numa posição de pesquisadores que não estão apaixonados pela ideia, mas que querem testar essa ideia, porque pode ser que ela não funcione plenamente, né? Funcione para umas coisas e para outras não, né? E aí a gente precisa ficar atento, né, aos elementos que são favoráveis e aos que são desfavoráveis. Então, nessas obras, né, de produção nossa, vocês vão encontrar também esses elementos. Nós já fizemos uma busca em materiais na internet sobre tecnodocência e algumas publicações estão sendo feitas, né, no Brasil, em outros lugares. Ainda muito pouca coisa, mas existe, tá certo? Então, se vocês procurarem lá no periódico Os CAPES, vocês vão encontrar alguns trabalhos que já tiveram essa base teórica, né, sendo utilizada em produções de mestrado, principalmente, tá bom? Então, é uma questão de procurar, vocês não vão encontrar quase nada, mas alguma coisa eu sei que existe, né? O fato é que as nossas produções são todas em cima disso, porque é isso que faz o nosso grupo de pesquisa acontecer, tá bom? Bom, do mesmo jeito que vocês fazem essa busca, né, epistemológica, a gente também precisa fazer a ontológica, como a gente vem fazendo desde o princípio. E, mais uma vez aqui, não é do construcionismo, é da tecnodocência. Desculpem, é porque eu estou teclando com a mão esquerda, porque eu estou segurando o microfone com a mão direita. Então, muito bem, a ontologia da tecnodocência e do MEID, e aí pronto, vocês vão explicar o que é tecnodocência. E não tem como ser diferente, né? Fomos nós que
definimos, né, o que é tecnodocência, então é importante vocês copiarem e colarem do livro, né, que nós temos, né, ou então de alguma produção de periódico que nós desenvolvemos também. Então, toda vida que a gente faz um artigo, a gente tem que explicar o que é a tecnodocência, tem que definir. Então, nos artigos mais recentes, a gente tem, né, inclusive, as definições atualizadas, né, porque alguma palavrinha a mais a gente tem colocado para poder deixar, né, um conceito em construção, né? Então, a gente tem que deixar aberto para novas ideias, tá certo? Então, de vez em quando a gente muda uma palavra, troca um sentido de alguma coisa, mas apesar de ser mínimo, faz uma diferença, tá bom? Então, se puderem olhar, né, as publicações mais recentes, de 2024, 2023, vocês vão ter elementos mais próximos do que é aquilo que a gente está trabalhando, tá bom? A tecnodocência ela tem 10 princípios, como eu falei inicialmente. Então, é bom vocês dizerem no texto de vocês quais são os 10 princípios da tecnodocência e quais deles são os que se aproximam mais com essa ideia de desenvolvimento de MADE, né, de material autoral digital educacional pelos estudantes, tá bom? Não são todos os princípios que versam sobre isso, mas aqueles que vocês conseguirem identificar que se relaciona mais, então vocês podem investir mais no texto, né, na escrita e na defesa dessas ideias, tá bom? Como se define cada um dos princípios, né? Como se define cada um dos princípios? Qual deles melhor se aproxima do trabalho de pesquisa, né, ao ser desenvolvido aí junto ao construcionismo e por qual motivo, né, ele se adequa melhor àquilo que você vai fazer. Tá bom? Então, esse é um momento da ontologia da tecnodocência. E na sequência, vocês podem definir o que são MADEs. Eu estou falando sempre MADE, assim, com uma linguagem da língua inglesa, certo? Porque MADE é fazer, né? E não necessariamente é fazer com as mãos, mas é um fazer que está vinculado ao próprio sujeito que faz, né? Então, por isso que eu gosto de dizer, né, com uma pronúncia em inglês, mas você pode falar em português, né, o que são MADEs, sem problema nenhum, tá bom? Quais são os 5 passos para a construção de um MADE, tá certo? Existem 5 passos, e aí é interessante você colocar o que significa cada um deles, né, e de que forma eles se relacionam, tá bom? Então, como eu não vou explicar, né, senão eu vou tirar a surpresa de vocês, né, para assistirem os vídeos. Eu deixei novamente 2 vídeos que estão disponíveis no YouTube. O primeiro se chama Orientação Mestrado 2023, de 20 de outubro de 2023. E eu deixei aqui o link, vai ficar difícil, né, para quem está assistindo o vídeo, mas se vocês entrarem aqui no canal da Tecnodocência e procurar por esse título, vai ser mais fácil encontrar. Se vocês seguirem de 16 minutos e 27 segundos até 56 minutos e 23 segundos, eu estou explicando tudo sobre tecnodocência e MADE, tá bom? Nesse segundo vídeo, vai ter um complemento desse primeiro, tá certo? Algumas coisas se repetem, sem dúvida, mas é importante que vocês observem, porque nesse segundo vídeo eu falo sobre as vantagens e desvantagens, tá certo? Que é uma coisa que eu estou solicitando lá na epistemologia, então fiquem atentos. Mas o vídeo na íntegra sobre essas informações segue de 11 minutos e 11 segundos, desculpem, a 32 minutos e 49 segundos, tá certo? Então, fiquem atentos a esse material, porque vai ajudar bastante vocês a escreverem melhor sobre essas ideias, tá? E aí, qual é a atividade que a gente que eu estou propondo para vocês fazerem, né? Normalmente eu peço para vocês buscarem materiais na internet aberta, né? Para que vocês possam colocar lá no material, na pasta de material de vocês, né? Nesse caso, não há necessidade de busca na internet, a não ser que você tenha curiosidade, né? Fala assim, como é que tá? Será que tem tecnodocência aí? Será que tem MADE aí na internet pra gente ver, né? Se vocês acharem, ótimo, vocês podem utilizar, certo? Mas a ideia é que vocês entrem no site da Tecnodocência, nesse endereço aqui, ó, tecnodocência.virtual.ufc.br, tá certo?
Quando você entrar nesse site, vocês vão ver vários ícones. Tem um que se chama Publicações, ele fica lá na coluna de pesquisa. Nesse ícone, quando você clica, você vai abrir uma planilha. E aí a planilha tem muitas informações. Vocês podem seguir para a aba Área. E aí vocês podem manipular sem nenhum problema, tá certo? Inclusive selecionar a forma como vocês querem visualizar, por ano, se é só por periódico, né? Se é por título, tá certo? Então, vocês fiquem à vontade para olhar aí os materiais que foram publicados. Lembra que as publicações mais interessantes são aquelas em periódico, né? E as teses e dissertações mais atuais, né? 2024, 2023, tá bom? Mas eu diria que é muito importante vocês fazerem algumas leituras obrigatórias. Tem esse artigo que começa com May de 2016, lá na pasta de leituras obrigatórias. Ele tem uma definição, que foi a primeira definição que nós fizemos de MED, consta nesse artigo, mas de lá para cá, né, todas as vezes que a gente vai falar sobre material autoral digital educacional, a gente tem que falar da definição novamente, tá certo? Então, eu estou dando o marco inicial, mas vocês podem utilizar qualquer uma delas que veio depois de 2016. E tem também o capítulo do livro Tecnodocência, tá certo? O capítulo afinal, o que é tecnodocência, e lá tem tanto a explicação dos princípios quanto a definição, tá certo? De tecnodocência. Lembrando que esse livro foi publicado em 2019. De lá para cá, algumas coisas se modificaram. Inclusive, os princípios agora, eles têm título, tá certo? E aí seria muito bom se vocês usassem esses princípios já com os títulos novos. Se em nenhum dos materiais eu tiver colocado, vocês me peçam, por gentileza, que eu coloco para vocês todos os princípios com todos os títulos. Inclusive, quem não for meus orientandos, fala assim, gostaria tanto de utilizar, coloca aqui nos comentários, só me pedir que eu coloco, fique tranquilo. Além disso, vocês precisam escrever o famigerado texto, né? Então, escrever um texto com 4 parágrafos para tratar da epistemologia e da ontologia da tecnodocência do MED, tá bom? Lembra de utilizar o mesmo arquivo, que é o texto preliminar, tá certo? As mesmas orientações de sempre, eu deixei as diretrizes, né, do que tem que ser pesquisado e escrito em amarelo, né? E aí vocês escrevam o texto mantendo essas diretrizes para que eu possa comparar os resultados depois. As diretrizes são o norte para ajudar na escrita, vocês estão fazendo super bem, né? Não se trata aí de um questionário a ser respondido, mas assim, só para dar umas ideias do que vocês têm que escrever, né? Eu deixei o arquivo formatado em Times New Roman 12, espaçamento 1,5 justificado. Mantenha esse padrão, né? Então, lembrando que às vezes a gente copia e cola para lá e a coisa muda de figura. Aí você ajusta para evitar retrabalho no final, porque depois dá muito trabalho fazer a formatação. Escrever o texto com citação de pelo menos 3 autores diferentes, né? Então, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, porque vocês vão encontrar muito Lima e Loureiro, né? E aí o diferente fica complexo. Mas vocês podem, para diversificar, trazer os trabalhos sob nossa orientação. Os trabalhos de dissertação vêm sempre com o nome da pessoa que se tornou mestre, né? E aí o nome do orientador não aparece, certo? Então, quando você usa, né, desse subterfúgio, você, e até, né, dando crédito para quem escreveu mesmo, né, de fato, você tem aí os tais autores diferentes, tá certo? Então, obviamente, vocês vão usar Lima e Loureiro em alguns momentos, e em outros vocês podem pegar algum trabalho, né, que foi desenvolvido e que traz aí resultados a respeito do uso da tecnodocência do MED, tá bom? Lembra de inserir as referências utilizadas ao final do texto, trazendo a formatação bem direitinho, seguindo as regras da ABNT. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês se comuniquem comigo pelo WhatsApp, quem é meu orientando, quem não é, escreve aí nos comentários para que eu possa responder, tirando as dúvidas de vocês, viu? Desejo a todos aí um bom trabalho e a gente se encontra na próxima.